Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro da Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje a gente veio até a cidade de Baretama, no Sertão Central, que fica a cerca de 160 quilômetros de Fortaleza, para contar a história do cultivo do capim-maçai, desde o seu plantio até a produção de silagem. E você vai ver também. No Sertão Central, uma propriedade de Baretama investe pesado na produção de silagem com capim-maçai. Tecnologia e planejamento para garantir alimento ao rebanho durante todo o ano. Hoje é uma necessidade, do produtor rural aqui da região do semiárido, aqui do nosso Sertão Central, ele ter a consciência de que realmente ele precisa ter sua produção de silagem, seu banco forrageiro, para que realmente ele possa utilizá-lo nos períodos de estiagem. Você vai ver também como tratores e equipamentos agrícolas ajudam no corte, trituração e armazenamento da silagem. Aqui nós temos uma caçamba basculhante, uma siladeira área total, que conforme ela vai passando, ela vai pegando tudo e jogando dentro da caçamba. E no final a gente descarrega no silo. E ainda o avanço da produção de forragem no Ceará e as expectativas do setor com o novo frigorífico que será instalado em Iguatu. Nós vamos também nos profissionalizar nesse aspecto. Acho que já existe o pecuarista de corte, mas vai ter que também ter as fazendas produtoras de alimento, de forragem. Isso vai se tornar já existe em alguns locais, uma atividade, uma nova atividade no meio rural. Tudo isso e mais você vê agora no Agro na Band. Para garantir a riqueza na nutrição do gado durante o ano todo, é fundamental a produção de silagem. Aqui nessa fazenda, em Baretama, o capim-maçai é a principal matéria-prima para produzir esse alimento voltado para a criação. E a gente vai acompanhar do processo desde o plantio lá no começo até a produção da própria silagem, como já está acontecendo aqui agora. Em meio ao cenário típico do Sertão Central, a paisagem verde chama a atenção. São cerca de 80 hectares destinados ao cultivo de capim-maçai, em meio a uma propriedade de 950 hectares. Uma forrageira resistente, adaptada ao clima semiárido e que vem ganhando espaço entre produtores pela alta produtividade e pela capacidade de suportar períodos de estiagem. O capim-maçai também se destaca pelo rápido rebrote, pela boa cobertura do solo e pelo elevado valor nutricional. Rico em fibras e com bons índices de proteína, ele se transforma em uma importante alternativa alimentar para bovinos de corte e de leite. Um investimento que garante mais segurança para o rebanho, mesmo nos períodos mais críticos do ano. Olha, a gente ficou analisando as gramíneas que existiam no mercado e tivemos aqui também uma experiência do programa Forrageiras do Semiárido, que foi inclusive implantado aqui no município de Baretama em parceria com a CNA. Nós temos aqui uma propriedade rural que recebeu esse projeto de experimento, e a gente viu o resultado do capim-maçai. Então, com os resultados acompanhados lá, a gente acreditou, apostou e realmente o resultado do capim aqui na nossa propriedade é espetacular. Para alcançar uma produção eficiente, o manejo começa ainda no preparo da terra. O solo recebe correção e adubação adequadas logo após uma criteriosa análise. Depois disso, o plantio é realizado com acompanhamento técnico. Durante o desenvolvimento do capim, o controle do crescimento e o ponto ideal do corte são fundamentais para garantir qualidade à silagem. O capim-maçai, ele é uma planta originária da África, que ele foi melhorada no Brasil, pela Embrapa, e lançado um pouco mais de 20 anos aqui no nosso território. Então, o capim-maçai é uma planta que tem sido provada como uma planta extremamente interessante para os sistemas produtivos aqui no Nordeste, especificamente no Ceará.
né? Então é uma planta que várias pesquisas já foram desenvolvidas e a gente percebe que no nosso bioma, mesmo numa condição de sequeiro, ela tem sido adequada para os nossos sistemas de cultivo, né? Então, o capim-maçai, a recomendação é que se use em pastejo direto, né? Com o uso de animais, de ruminantes de maneira geral, tanto bovinos como ovinos e caprinos. E uma das estratégias que podem ser utilizadas para ser utilizado no período seco do ano é exatamente a busca pela conservação do excedente produzido no período chuvoso do ano, né? Então o capim-maçai ele pertence ao mesmo grupo das plantas de capim Tanzânia, de capim Mombaça, capim Zuri e Quênia, que são 2 materiais lançados recentemente pela Embrapa. Ao todo, nessa propriedade foram utilizados 80 hectares de terra para a plantação de capim-maçai. A estimativa é de que 800 toneladas de silagem tenham sido resultado de tudo isso. Nessa época do ano, época de quadra chuvosa, a silagem, que está muito ofertada no mercado, deve estar saindo por cerca de R$ 300 a tonelada. Mas a estimativa é de que até o final do ano, e com a falta de chuvas, esse valor pule para R$ 600 a tonelada. Além de abastecer o próprio rebanho, a produção também surge como uma oportunidade de negócio. Em anos de pouca chuva, a procura por silagem cresce consideravelmente no Ceará, e quem consegue armazenar alimento de qualidade acaba conquistando espaço no mercado regional. Hoje é uma necessidade, né, do produtor rural aqui da região do semiárido, aqui do nosso sertão central, ele ter a consciência de que realmente ele precisa ter sua produção de silagem, seu banco forrageiro, né, para que realmente ele possa utilizá-lo nos períodos de estiagem, inclusive com o anúncio que nós estamos tendo aí do El Niño, que está voltando aí, né? Então vai ser talvez um ano de dificuldades na questão da alimentação do rebanho, e nós estamos aqui nos preparando para isso, antecipando, criando essa reserva. Nós vamos produzir aproximadamente 800 toneladas de silagem, aqui uma média de 10 toneladas por hectare, né? E a vantagem do capim-maçai, se você olhar, né, as informações científicas, é um capim que tem 12% de proteína. Então realmente é uma graminha bastante peculiar para a pecuária de leite. Nesse período agora é um período em que a gente tem a oferta não só da forragem nativa, né, que nós temos, como também das culturas que a gente planta do próprio capim, do milho, do sorgo, né? Mas lá para o final do ano, nos BR-Obró, né, nós vamos realmente necessitar, e aí vai ter que ter o alimento estocado, guardado, para que você possa realmente manter a alimentação do seu rebanho. No campo, a rotina envolve planejamento e trabalho intenso. Desde o corte até a cobertura dos silos, cada etapa precisa ser executada no tempo certo. O objetivo é garantir um alimento seguro, nutritivo e pronto para ser utilizado quando a seca apertar no sertão. Em dezembro tem um rosto muito bom nele, tá? O capim sair tudo adequado e tudo igual, para dar um corte, beleza, viu? A lona muito bem botada, tem que ser bem vedada para não dar vazamento, para não produzir a silagem, viu? Para ser uma silagem de boa qualidade. Então tem todo esse cuidado para não ter uma brechazinha? Todo esse cuidado para ter nenhuma brecha, para não entrar ar, para não dar vazamento, para a silagem sair de primeira qualidade. Então o seu sustento, o senhor tira daqui? Tiremos daqui nesse nosso trabalho, o agricultor tira o sustento dele, o trabalho dele. E aí, além do capim em si, tem outros cuidados. Tem a cerca, por exemplo. A cerca, muito cuidado na cerca para os animais dos outros não invadirem, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse adequado na torada, no gado, para a gente ver, manter a boiada mais ou menos no padrão da venda, né? E não sai daí, porque no próximo bloco a gente segue aqui em Baretama falando sobre a produção de capim-maçai e consequente produção de silagem para ser comercializada. A gente volta já já.
Agro na Band de volta. Para produzir silagem, uma série de vegetais forrageiros podem ser utilizados. Mas aqui o capim-maçai casou como uma luva e tudo isso demandou depois de uma análise de solo muito criteriosa. A resistência do capim-maçai no solo e no clima do Sertão Central foi fundamental para a escolha da forragem na propriedade localizada no distrito de Pirangi, na cidade de Ibaretama. Ele mostrou resultados muito melhores do que o capim-mombaça, por exemplo. A iniciativa também conversa diretamente com o programa Forrageiras do Ceará, desenvolvido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. O projeto incentiva justamente o fortalecimento da produção de alimento para os rebanhos, ampliando a segurança alimentar no campo e reduzindo impactos da estiagem. Aqui a gente está falando de uma cultura específica para o Sertão Central. Nosso programa Agro na Band passa em todo o estado. Antes de decidir qual silagem, qual forrageira produzir na sua propriedade, é bom que sejam feitas uma série de análises aí, né? Exatamente, Ravi. Então, o produtor, né, já foi mais difícil ter acesso a um técnico, então conversar com o zootecnista, conversar com o engenheiro agrônomo, saber o potencial da sua área, né, tanto em solo quanto em atender a demanda animal, fazer esse bem bolado para ele ser um ótimo decisor da porteira para dentro. Trazer essa visão empreendedora e de negócio para os produtores, público-alvo da Federação de Agricultura, que é trazer metas, é trazer produtividade, é trazer um pacote tecnológico. Então a conservação de silagem, quer seja de milho ou de sorgo, ou de uma forrageira mais alternativa, que é, como é o caso do Maçai, ela entra sim como um aspecto de melhoria da produtividade da propriedade. Cada silagem tem seu dimensionamento, a questão de compactação, a questão de volume que deve ser ensilado, né, por metro cúbico. Então, tudo isso tem esse detalhe. Aqui eles utilizaram, né, o inoculante, que é um compilado ali de leveduras para melhorar o processo fermentativo e, com certeza, melhorar a qualidade da silagem que vai ser fornecido no período seco para os animais. A questão do capim-maçai é esse aspecto de adaptação a um clima mais semiárido como o nosso, né? Então ele produz muito por área, é uma cultivar que exige um pouco menos de irrigação para quem vem a irrigar. Então é uma cultura que tem se adaptado muito com o cultivo e um pouco de tratos culturais mais fácil do que um milho ou um sorgo. Então, por produzir bem por área, vai render bem a questão de pastejo e produz essa quantidade de massa verde que a gente está vendo aqui, que vai ser ensilada por esse produtor. O produtor fez a colheita há 2 semanas de uma área. Aqui na Ibaretama, você já pode observar que está vindo toda uma rebrota, toda uma soca, então mostrando a dinâmica de perfilhamento que esse capim tem, sendo uma ótima opção pensando em produção. Depois do período de crescimento do capim-maçai, entra em campo o maquinário agrícola para o começo da produção da silagem em si. Tratores equipados com ensiladeiras e caçambas realizam o corte e a trituração do capim. Em seguida, o equipamento faz o transporte e o espalhamento do material, formando camadas uniformes para o armazenamento. Nós temos uma caçamba basculhante, uma ensiladeira área total, que conforme ela vai passando, ela vai pegando tudo e jogando dentro da caçamba. E no final a gente descarrega no silo. Então, esse trabalho aqui, vocês já estão fazendo aí há 15 dias, quantas horas por dia aí de maquinário rolando? Varia muito, que às vezes acontece imprevisto, mas é uma média de 8 a 9 horas por dia por maquinário. E aí, o combustível desse maquinário é o quê? É diesel. É diesel? Diesel. E gasta mais ou menos quanto de diesel por hora fazendo o trabalho dele? Uma média de 10 a 12 litros, podendo ser mais ou menos por hora. E aí, essas máquinas aqui, elas são alugadas por hora? Sim, são por horas. Qual é que é o custo disso aí? O meu custo é o valor do equipamento. E hoje eu estou cobrando em média de 250 até 270 por hora, dependendo do serviço. Então, é um investimento, de fato, um investimento considerável, mas que traz retorno até pela eficiência e pela rapidez em que acontece o processo. Sim, quando se tem bastante serviço, o retorno é até rápido. E hoje você precisa ter de tudo. Para se trabalhar no mercado, precisa ter de tudo. Hoje eu tenho uma siladeira, eu tenho uma caçamba, são 2 tratores equipados, eu tenho gradeadoras e plantadeiras. Se não for, não faz possível. Tem que ter um equipamento completo. Hoje o meu equipamento, em média, talvez passe aí de 1,5 milhão.
Hoje você está aqui fazendo essa colheita de silagem, por exemplo, mas existem outros serviços que podem ser feitos com esse maquinário. Sim, outros serviços. No caso desse trator aqui que eu tenho bulldozer, eu faço desmatamento, eu faço quase todo tipo de serviço na área do agro. O que precisar. O que precisar, nós estamos aí, viu? O capim-maçai, por ser uma planta de um porte um pouco menor, as máquinas normalmente que nós utilizamos e recomendamos para esse tipo de planta durante a colheita são essas máquinas de tracionadas por trator, né, com plataformas de colheita total, tá certo? Comparado a outros capins, do grupo dos capins tropicais, como um dos mais conhecidos, o capim-elefante, o capim-maçai, por ser uma planta de um porte menor, a gente tem uma certa dificuldade em ensilar esses materiais usando como estratégia a colheita manual, tá? Então, como é um capim de um porte menor, é necessário, né, do ponto de vista mais prático, que máquinas com plataforma de colheita total sejam utilizadas para aumentar a eficiência do uso desse material na forma conservada. O processo exige precisão. O capim triturado precisa ser compactado rapidamente para retirar o máximo possível de oxigênio. Esse trabalho é essencial para garantir uma fermentação eficiente e evitar perdas nutricionais durante o armazenamento. Outro aliado importante no processo é o inoculante aplicado durante a ensilagem. O produto acelera a fermentação, melhora a estabilidade da silagem e ajuda a preservar nutrientes essenciais para a alimentação animal. Uma tecnologia que reduz perdas e aumenta a qualidade do alimento fornecido ao gado. Após a compactação, toda a silagem é coberta com lonas especiais e recebe vedação completa. O ambiente sem presença de ar favorece a fermentação anaeróbica, responsável pela conservação do alimento. É justamente essa fermentação que mantém o valor nutricional do capim por vários meses. Os capins tropicais, eles têm algumas limitações com relação ao processo fermentativo que acontece dentro de um silo. Os capins tropicais, de maneira geral, quando eles estão aptos a serem colhidos para a produção de silagem, eles possuem teores de matéria seca relativamente baixo. Para plantas forrageiras, a gente recomenda que o teor de matéria seca esteja entre 30% e 35% para que aconteça uma boa fermentação. Os capins tropicais, e o maçai não é diferente, normalmente esse teor de matéria seca, quando a gente precisa colher esse material, vai estar entre 20% e 25%. Né? Ou seja, essa concentração de matéria seca na massa ensilada, ela pode gerar fermentações indesejáveis e, consequentemente, resultar em silagens de baixa qualidade. Por isso a importância de, para essas culturas, a gente ter a necessidade de utilizar algumas estratégias para aumento do teor de matéria seca. Né? Duas estratégias são bem conhecidas, como o emprego e o uso de aditivos secos, como o farelo de trigo, o milho moído, dentre outros subprodutos que existam na indústria local, ou até mesmo o emurchecimento ou a secagem parcial, né? Onde a gente pode utilizar dessas estratégias para elevar os teores de matéria seca da massa ensilada para 30 e 35. Com isso, nós teremos como resultado silagens com um bom valor nutritivo, uma boa condição de fermentação e, consequentemente, baixas perdas nas propriedades rurais. Falando na silagem como um produto, o investimento no processo se torna ainda mais promissor com a instalação de um novo frigorífico em Iguatu. A unidade terá capacidade para o abate de até 1.000 cabeças de gado por dia, fortalecendo toda a cadeia pecuária da região. Com mais demanda por animais terminados, cresce também a necessidade de alimentação de qualidade nas propriedades rurais. Nós vamos também nos profissionalizar nesse aspecto, sabe? Acho que já existe, né, o pecuarista de corte, mas vai ter que também ter as fazendas produtoras de alimento, né, de forragem. Isso vai se tornar já existe em alguns locais, uma atividade, né, uma nova atividade no meio rural, que é a produção de silagem para abastecer, né, as propriedades, o rebanho
de corte ou rebanho de leite também. Nós estamos na bacia leiteira do estado do Ceará, né? Então a gente vai ter que saber, não dá mais para você ser o produtor da silagem, o produtor do leite. Você tem que haver essa divisão, né? Essa profissionalização para poder, inclusive, facilitar o trabalho. Todo o processo mostrado aqui deixa claro que tecnologia, planejamento e manejo adequado são os principais aliados para transformar a realidade do campo. A silagem produzida através do capim-maçai garante alimento estratégico para os períodos de escassez de chuvas e abre novas oportunidades para os produtores cearenses. Um exemplo de convivência inteligente com o semiárido e de fortalecimento da pecuária no estado. Quem é fã da Toyota sabe, a gente não compra apenas um veículo, compra paz de espírito. E agora toda essa confiança, o melhor valor de revenda do mercado e o lendário motor da Hilux chegaram à van mais versátil do mundo, a nova Hiace. Para sua logística, a Hiace Furgão é imbatível, com porta corrediça dos dois lados e câmbio automático para agilizar a sua entrega. Já para o transporte executivo, a Hiace Passageiro é o novo padrão ouro. São 15 lugares com conforto premium e máxima segurança. Não arrisque o seu negócio com quem te deixa na mão. Invista na marca líder mundial em durabilidade. Vá agora à New Land Toyota mais próxima, conheça o novo Hiace e faça um test drive. Seu negócio merece um upgrade. E agora o Agro da Band tem um recado especial para você, produtor de camarão. Você sabia que o maior aliado do camarão é invisível? Enquanto você alimenta seus camarões, um verdadeiro exército trabalha em silêncio no viveiro por você. A Global Biotecnologia apresenta o TCP Camarão, a tecnologia do consórcio probiótico para camarão. Estamos falando de pós-bióticos formados em um ecossistema criado a partir de ingredientes naturais e que agem juntos para transformar o cultivo. Aplicado na água ou na ração, o TCP Camarão mineraliza a matéria orgânica, reduz a amônia e gás sulfídrico, purifica a água e fortalece o intestino e a imunidade dos camarões. Mais saúde, mais sobrevivência, mais peso em menos tempo, com muito mais rentabilidade para você. A tecnologia do consórcio probiótico para camarão não é só um produto, é um novo jeito de pensar a produção. O solo respira, a água se equilibra e o camarão evolui. Inovação, sustentabilidade e lucro no mesmo cultivo. Fale com o especialista e revolucione a sua produção. Se você é produtor rural ou trabalha no campo, pode se deparar em breve com um caminhão todo estilizado e oferecendo uma série de serviços para o agro cearense. A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, FAEC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, Senar, lançaram em 2024 a Carreta do Agro. O
equipamento percorre várias localidades do estado, levando cursos e serviços essenciais que beneficiam as mais diversas atividades agrícolas. A gente resolveu construir essa carreta, que cabe 30 pessoas sentadas no ar-condicionado, e aí as pessoas vão fazer a capacitação, aula, curso, faz todo, e aqui tem até aula prática aqui de qualquer forno, fogão, essas coisas. A carreta foi feita para isso. Nós já estamos fazendo a segunda carreta, que é da saúde. Vamos levar cirurgia de cataratas, vamos fazer óculos, vamos dar óculos. A nossa preocupação sempre é com o homem do campo, né? Uma das grandes dificuldades vai ser a formação de mão de obra. Cada dia que passa está mais difícil. Então tem que ter uma mão de obra qualificada, com a produtividade alta, porque às vezes você pegar produtores ou trabalhadores que não sabe adequadamente fazer uma função, vai ter uma produtividade baixa e às vezes o que você paga, pagando até mais, você tem uma produtividade melhor, seja melhor para o produtor rural. Para mais informações, basta você acessar o site faec.org.br. E esse foi o Agro da Band de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise neste domingo às 8h30 da manhã ou assistir também na íntegra do canal do YouTube da TV Band Ceará. Você também pode nos seguir nas redes sociais apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado sábado que vem para um programa inédito. Porque no Agro da Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!